Eu não sei se haverá ainda tempo, se os oradores também têm uma disponibilidade para responder a alguma pergunta, ou se haverá alguma pergunta da plateia que gostassem de colocar. Ana Maria Pinto dos Santos, Faculdade de Economia da Universidade Nova. Pertenço ao Observatório da Legislação e saiu esta semana, eu pus de lado para ler, mas era muito longo, uma reorganização dos serviços de hemodiálise. Passei um zap rápido e fiquei com a ideia que o Papa Francisco tem razão, os doentes são descartáveis. A ótica era nitidamente economicista. Em relação ao professor Constantino Sacraris, eu conheço a zona de Cascais e sei que está a haver, mesmo nas classes que tinham antigamente maior poder económico, problemas pneumológicos. E vi que era o Dr. Biscaia que estava indicado e o problema põe-se que está a haver, a aparecer problemas que levam ao mesmo tempo ao consumo de medicamentos que não são só os ansiolíticos, são também os antibióticos e correlacionados. Por outro lado, no Hospital de Coimbra, eu sei que tenho uma afilhada com cancro oral e estava indicado que iria fazer tratamento na Alemanha e agora já não vai. Eu penso que podemos receber 3 perguntas no máximo e depois os oradores responderão no final. Obrigada. Muito boa tarde, sou Maria Augusta Sousa, sou enfermeira e gostaria antes de mais nada de cumprimentar a mesa pelos seus contributos para esta reflexão e também o Instituto por ter promovido esta tarde a austeridade e a saúde, por considerar que é efetivamente uma área que precisa de continuar a ser debatida e aprofundada. Eu gostaria de colocar uma questão que me parece relevante e não se ouve. Peço desculpa. Eu já disse tudo, como ainda não pus a questão, passa a questão. Eu queria colocar uma questão que me parece que seria interessante, se calhar não há tempo para isso, mas que seria importante ser um pouco mais aprofundada sobre as suas implicações e consequências. Dr. Jorge Simões, na sua apresentação, e bem, colocou as várias questões que são introduzidas no memorando para as questões da saúde, e entre elas a questão da reorganização hospitalar. E afirmou, e bem, que há propostas que ficaram, que a gente não sabe exatamente, não se tem a noção exata, porque não é anunciado, não é descrito, não há clarificação explicitada do que é que se entende no quadro global da reforma hospitalar no país, mas as coisas vão acontecendo, tal como acabou de nos demonstrar o professor Martins Nunes, vão acontecendo a marca de um hospital. Como é que isto se enquadra no global daquilo que tem que ser o SNS? Esta é uma questão que me gostaria de, se fosse possível, ser aprofundada um pouco mais. Por último, e última mesmo, tem a ver com como é que, num quadro onde se deveria trabalhar para a antecipação daquilo que são as consequências da austeridade que hoje de manhã aqui foram escalpelizadas do ponto de vista económico, hoje aqui à tarde sobre as implicações no quadro global da saúde,
E eu acho que a questão levantada pela doutora Ana é uma questão pertinente, mas eu tenho sempre uma dificuldade enorme. É que quando nós olhamos para a saúde na União Europeia, ela está na área dos consumidores. E, portanto, há uma lógica eventualmente subjacente até à própria diretiva transfronteiriça, que tem muito mais a ver, eventualmente, com uma noção de consumo, de nos tornarmos consumidores, mais do que utentes daquilo que deve ser a garantia às respostas às necessidades de saúde. Muito obrigado. Boa tarde. Não era propriamente uma questão, mas eu queria, na verdade, saudar todos, mas em especial o Dr. Martins Nunes, pela obra fundamental que acaba de nos apresentar. Na realidade, não se trata de uma redução. As estruturações não são reduções, são ampliações, potencialmente ampliações. E, na realidade, estas estruturações, quando são bem feitas, bem planeadas, com as pessoas e com os recursos existentes, eles amplificam-se e o público, que muitas vezes julga que vai ser prejudicado pelas reestruturações, vai ser beneficiado. Não só o público próximo da cidade, não só o público da cidade, da própria cidade, mas também o país e todos nós. Portanto, parabéns, Dr. Martins Nunes, na realidade pelo que conseguiu em Coimbra, que eu já tinha visto na imprensa algumas vezes, mas não tinha tido a noção da profundidade dessa redução e do benefício que ela vai trazer a Coimbra. Parabéns. Professor Clarice, quer responder à primeira pergunta? Bem, não é bem uma pergunta, quer dizer, é um comentário. Mas deixe-me só frisar um ponto que é particularmente importante para saber onde é que estamos. Agora, no passado recente e no futuro próximo, o nosso país vai ter um conjunto de negociações muito difíceis sempre, no contexto europeu. E, portanto, é particularmente importante estarmos bem preparados, estamos bem documentados e bem suportados nessas negociações. Daí a importância de ter um retrato preciso sobre a saúde no país. Porque é um argumento muito importante à hora de negociar a mudança de curso ou a persistência do curso atual. Ao não termos diagnóstico preciso sobre os efeitos da crise na saúde, nós perdemos um argumento fortíssimo no contexto difícil de negociar as políticas de futuro. E o que quer dizer um diagnóstico preciso? Nós não podemos tentar identificar os efeitos atuais tendo indicadores que não são sensíveis a curto prazo. Temos que ir buscar indicadores que são sensíveis a curto prazo. Não é? Esses indicadores devem obedecer ao seguinte critério. Não podem representar só médias. Não é? Especialmente quando a desigualdade aumenta, as médias tornam-se menos poderosas. Nós sabemos que a crise não afeta os portugueses igualmente. Afeta um subgrupo da população portuguesa. Então, esses indicadores têm que ser sensíveis na capacidade de detectar esse subgrupo e representá-lo. São grupos importantes. E, portanto, utilizar indicadores sensíveis a curto prazo, capazes de captar no terreno aquelas populações que são mais suscetíveis aos efeitos da crise e representar isso de uma forma didática perante os nossos parceiros é uma obrigação com enormes preocupações. E, portanto, temos que fazer isso. Não é? Eu devo confessar que cada vez menos falo para os governantes atuais. Eu estou preocupado com o próximo governo. E eu explico porquê. Alguns de nós têm acompanhado o sistema político português durante décadas, aprenderam uma coisa. O nosso sistema político é excelente nas movimentações necessárias para adquirir o poder. Mas não há memória
que se prepare para governar. E, neste momento, a maior contribuição que podemos fazer ao país é estarmos preocupados pelo facto de, eventualmente, o próximo governo não estar preparado para governar, para saber governar uma situação extremamente complexa. E é um pecado que a própria Academia tem que assumir, do seu insucesso em convencer o sistema de saúde português que para governar não é preciso só algum jeito, personalidades brilhantes e pessoas inteligentes. Tem que ter uma equipe preparada para tentar gerir e dirigir um sistema extremamente complexo e difícil. E, portanto, isso preocupa-me. E parte dessa educação, dessa preparação, é aprender a ler a realidade, sem preconceitos. Ler a realidade sem politizar o conhecimento. Ler a realidade no sentido de conseguir a preparação necessária para governar bem. E enquanto nós, como cidadãos académicos, não investirmos na preparação dos nossos governantes para governar bem, nós não estamos a cumprir o nosso papel. E, portanto, eu tenho pena de eles nunca estarem aqui. E onde estão, habitualmente vem pouco. E os problemas que este governo tem hoje, em parte, derivam da sua impreparação para governar. E os problemas que o próximo vai ter, derivam em grande parte da sua impreparação para governar outra vez. E nós temos que ser cada vez mais vocais, claros, pedagógicos e documentados, no sentido de dizer isso cara a cara. E eu sou capaz, não hoje, serem descansados, não é? Mas sou capaz de participar num seminário interessante sobre esse tema. Como vamos contribuir para que os partidos políticos se preparem para governar, independente da sua ideologia, da sua cultura política, se preparem para governar. E a constatação que não se preparam é uma questão importante, que é preciso transmitir. Portanto, como disse, não é? Nós temos que começar a pensar no futuro. O presente continua a ser importante, mas o futuro ainda é mais importante. Professor Jorge Simões, eu não sei se quer dar o seu contributo, nomeadamente à questão, o comentário colocado pela doutora Maria Augusta, muito rapidamente, porque temos mesmo de terminar. Muito rapidamente, porque estamos, se calhar, com frio. Três reflexões a propósito daquilo que a Sra. Bastonária, eu trato, é como trato o Presidente Sampaio, trato o Presidente, também trato da Sra. Bastonária. Da Sra. Bastonária Maria Augusta refere. A primeira é esta. Nós temos que repensar, e o repensar é exatamente isso, repensar a rede pública hospitalar. Agora, falando só de hospitais públicos, para focalizar as reflexões, temos que repensar a oferta pública hospitalar à luz de aspectos de qualidade, à luz de aspectos de segurança, à luz de aspectos de acessibilidade e à luz também de aspectos de eficiência. E, de alguma forma, indo ao encontro daquilo que o professor Sacarias já refere, é necessário que os governantes sejam cultos, que estudem, ou pelo menos que leiam aquilo que outros estudam. Estou a falar do passado, do presente e do futuro também. E, portanto, essas reflexões estão feitas, daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano estão completamente desatualizadas, mas são fotografias que permitem, de alguma forma, tomar decisões políticas acertadas. Ficam desatualizadas em relação a aspectos até de recursos humanos, que hoje existem aqui e acolá, ou até de acessibilidades, embora essas naturalmente menos. Primeira reflexão. Segunda reflexão, a propósito de redes de referenciação. Nós fracassámos quase completamente em matéria de redes de referenciação e, portanto, os hospitais conhecem um pouco o seu local na hierarquia da diferenciação hospitalar. A oncologia é sempre um bom exemplo. Seguramente que médicos, e ainda mais os doentes, não sabem se aquela patologia é uma patologia para IPO ou se é para o hospital central que está ali em frente, e aliás, curiosamente, todos os IPOs estão em frente a grandes hospitais centrais. O mesmo se passa em relação à medicina física e reabilitação e por aí adiante. E, portanto, há aí também um aspecto de organização que é fulcral para que, inclusive, para que haja uma referenciação bem feita e para que os doentes, fundamentalmente os doentes, não sintam num labirinto. Isso é uma coisa relativamente fácil, porque já houve passos significativos ao nível de estudos também sobre a rede de referenciação.
Terceiro e último aspecto, matéria de organização. Organização hospitalar. Os passos que foram dados foram passos muito tímidos em matéria de organização hospitalar. Nós tínhamos hospitais de empresa, hoje é mentira, não temos hospitais de empresa, porque os hospitais não têm nem metade da autonomia que tinham no passado, os contratos individuais de trabalho, a aquisição de bens e serviços de acordo com regras de direito privado, e, portanto, essas três reflexões, do meu ponto de vista, são fundamentais para permitir aquilo que o professor Sá Clarides referiu, ou seja, para que bons estudos técnicos permitam boas decisões políticas. Obrigada. Só mesmo para terminar, eu penso que o Dr. Martins Nunes gostaria de responder. Eu peço desculpa, eu não registrei o seu nome, se pudesse identificar. Muito obrigada. Muito rapidamente. A questão do familiar de Coimbra para ir à Alemanha, o que se passa é o seguinte. Há um tratamento experimental de células dendríticas feito a partir de uma empresa alemã com um hospital privado alemão e que tem tido uma enorme visibilidade e, portanto, as pessoas têm feito alguns pedidos para fazer esse tratamento. O que sucede é que esse tratamento está numa fase ainda experimental e é essa a razão porque, através da Direção-Geral de Saúde, não têm sido aprovados essa ida ao estrangeiro por essa razão e com essa técnica. Mas também é verdade que nenhum português que necessite de tratamento no estrangeiro o não tenha feito, porque nesse aspecto a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Saúde, e no que me diz respeito a mim ao meu hospital, nunca criou qualquer entrave, qualquer dificuldade que possa alongar o tempo de espera. Portanto, sempre que há necessidade de qualquer doente para terapêuticas comprovadamente assertivas e dentro de um quadro da responsabilidade do Serviço Nacional de Saúde, que não o tenha feito. Da Alemanha, de facto, surge isso. São tratamentos com células dendríticas e que ainda não está, portanto, ainda está numa fase experimental. A nossa querida bastonária, Maria Augusta, de quem eu muito gosto e que sabe a consideração, o respeito e a amizade que temos, eu só queria falar-lhe do seguinte: a reforma hospitalar ainda está a ser feita. Por exemplo, na região centro, que é a que eu conheço melhor, está numa fase final da definição das carteiras de serviços de todos os hospitais. Eu julgo que até ao fim do ano a ACSS aprovará, isso tem a ver com uma componente de carteira de serviços, uma componente de serviços, uma componente de fluxos e de áreas de referenciação que, como o professor Jorge Simões referiu há bocado, não tem sido desde há muitos anos e nunca estiveram em prática como devem estar. Basta dizer que nós recebemos doentes de Santarém, de Lisboa, de Faro, e gostamos de receber, mas saem fora da referenciação. Portanto, sendo um hospital nacional, um hospital de fim de linha, não tem esse problema, mas há patologias que podem ser tratadas em hospitais de proximidade. Portanto, é bom para os doentes, porque é bom para as famílias dos doentes, e, portanto, em todo esse aspecto está a ser feito. Eu julgo que até ao fim do ano a reforma hospitalar, no que respeita a quadros de pessoal, especialidades médicas, serviços, carteira de serviços, estará concluída na região centro até ao fim do ano. É essa a perspectiva que eu tenho, porque participo nessas reuniões. E, portanto, provavelmente estará mais atrasada noutros sítios, mais adiantada noutros, mas o país é assim. Há zonas do país em que, por uma razão ou outra, vão um bocadito à frente, outras vão um bocadito atrás, mas eu julgo que aliás, eu participei no grupo de trabalho que fez o programa de reforma hospitalar e portanto, tenho acompanhado grande parte dessa reforma. Eu julgo que uma reforma deste tipo não se faz em 6 meses, ela vai demorar. A senhora bastonária sabe as dificuldades que há nessa questão. Quero agradecer ao professor Dias de Carvalho a referência que fez ao CHUC e de facto à nossa maneira à maneira como estamos a fazer, em grande paz social, grande paz também dos recursos humanos, e que, de facto, é difícil, mas também é o nosso trabalho. Nós aceitámos e estamos com muita alegria a fazer isso, e, portanto, com resultados que eu considero que são bons,
portanto, é uma nossa missão, não há nada mais do que uma missão e com um serviço público, e que neste momento difícil acho que todos nos devemos disponibilizar para o serviço público e para ajudar o país naquilo que somos capazes de fazer, e foi isso que nós temos feito, o grupo de gestão daquele hospital. Muito obrigado. Obrigada, vamos mesmo ter de terminar. Eu agradeci ao Dr. Paz Ferreira a iniciativa de convocar este tema, que pelos vistos nos apaixona a todos, e também aos oradores pela disponibilidade para partilharem as suas experiências. Obrigada.